Olá, sejam muito bem-vindos ao Oncologia para o Não Oncologista. Eu sou Angélica Nogueira, pesquisadora e professora da UFMG. Tenho a honra de convidar para falar sobre biologia do câncer o professor Paulo Henrique Costa Diniz. Paulo Henrique é oncologista clínico, é professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFMG, doutor e mestre pela UFMG. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Henrique Diniz, eu sou médico oncologista clínico e sou professor de clínica médica do departamento de clínica da UFMG. Então, é um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante que é a biologia do câncer. Eu só vou compartilhar minha tela para a gente começar. Então, vamos lá, pessoal. Então, é um desafio muito grande uma aula dessa, né? Porque falar da biologia do câncer é um tema extremamente complexo, extremamente amplo, né? E é um tema que muitos de nós temos estudado a fundo aí por muitos anos, né? Então, é um tema que nunca se esgota. Mas é claro que aqui nós vamos dar algumas introduçõões sobre isso aí, né? Sem dúvida, todo o avanço que a oncologia teve nos últimos 5 anos, né, em relação à sobrevida global, nas últimas décadas, desculpa, em relação à sobrevida global em 5 anos, foi um avanço muito notório e grande parte disso foi devido ao maior entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos na carcinogênese. Então, estudar a biologia do câncer, sem dúvida, é extremamente fundamental para explicar nossos tratamentos, determinar prognóstico, explicar os eventos relacionados aos tumores, ajudar no screening e no rastreamento, né, dos pacientes ao longo dos anos. Aí. Então, esse avanço aqui, olha, a gente pode ver todos os sítios de doença nas últimas décadas, na década de 70, final da década de 80, e agora nos anos 2000, todos os avanços que nós tivemos, melhoria da sobrevida de 5 anos, grande parte disso é pelo maior entendimento desses mecanismos. Então, primeiramente, o tumor maligno, né, ele é um tumor que tem algumas características que o diferem dos demais. É um tumor com capacidade de invasão dos tecidos subjacentes, né, e invasão à distância, que é a metástase, e também um tumor de comportamento agressivo, que o crescimento e sua divisão celular ocorrem não respeitando os limites normais aí estabelecidos pelos tecidos. A gente sabe, então, que o câncer é uma doença genética. Então, existem inúmeros fatores, inúmeros agentes carcinógenos que vão atuar levando danos no DNA. E esses danos, então, não vão ser reconhecidos pelos nossos mecanismos de reparo, pela nossa maquinaria intensa que nós temos de reparo, então vai perpetuando esses erros de replicação. Então, os carcinógenos diversos, né, podem ser carcinógenos químicos, como, por exemplo, cigarros, nitrosaminas, né, que são substâncias presentes em carnes defumadas, por exemplo, físicos, que aí né, vale a pena citar radiação ionizante, e biológicos também, os vírus, né, como o HPV, o vírus EBV, vírus da hepatite B, e bactérias também como H. pylori. Eles então vão provocar então lesões, né, danos ao DNA celular. Outras erros de replicação podem surgir espontaneamente, que são erros, à medida que nossas células vão se replicando, elas vão colecionando erros de replicação, esses são naturais. Mas, em algum momento, esses erros que vão surgir em estruturas, em regiões do DNA, que vão ultrapassar, então, a capacidade de reparo da célula. Então, vão surgir esses danos ao DNA. Então, é interessante que esses erros aí que vão ocorrer ao acaso são o que a gente chama de mutações somáticas, são as principais mutações que a gente tem. As mutações somáticas, elas não são herdadas, elas não são transmitidas às gerações seguintes. Então, são mutações que estão presentes naquele tumor, naquele paciente. São diferentes, então, das mutações herdadas, né, que são as mutações germinativas. Por exemplo, o gene BRCA, a mutação germinativa do gene BRCA. Por exemplo, na Angelina Jolie, são mutações que vão ter uma herança familiar, uma alta penetrância aí nas gerações futuras. Então, à medida que então esses erros, né, no DNA vão surgindo, vai então alterar então a capacidade de replicação de divisão celular. Então, esses erros então vão agredir o DNA celular, vão levar então a perda do mecanismo de reparo, ou então ativação de proto-oncogenes, ou mesmo mutações que vão levar a grandes funções importantes, funções celulares importantes para a carcinogênese. Também ocorrem alterações celulares diversas, por exemplo, estresse oxidativo, alterações enzimáticas, que vão levar rearranjos cromossômicos, que vão levar a instabilidade genômica, que vão provocar alterações genéticas importantes. Essas alterações genéticas, em linhas gerais, vão provocar uma expansão clonal seletiva. O clone celular vai começar a crescer desordenadamente, e aí vai promover, então, o câncer.
formando então as neoplasias malignas. Então, nós podemos ver aqui, são 3 importantes etapas da carcinogênese. A iniciação, que é quando ocorre o dano do DNA, que vai favorecer, então, a replicação celular. A promoção, que é, então, a replicação crônica das células, então, a proliferação crônica dessas células, que vão, então, levar à expansão clonal desses tumores, desses ninhos de células, né? Até formar, então, a progressão, que é quando as células adquirem importantes capacidades aí, e habilidade de invadir os tecidos subsequentes da metástase. Então, esse processo de iniciação, promoção e proliferação são etapas importantes e dentro de tudo isso aqui estão envolvidos muitos eventos, múltiplos passos, por isso que a carcinogênese é tão complexa. Bom, a gente está falando muito de proliferação celular, então quer dizer que vai ocorrer uma alteração então, no ciclo celular, e de fato é isso que acontece muitas vezes, né? O que a gente tem? Então, vamos entender isso aí, é melhor a gente entender um pouquinho sobre o ciclo celular de uma célula normal. A célula passa o maior tempo dela na intérfase, uma fase não replicativa. Mas o que acontece? Em algum momento, a célula então, vai entrar no seu ciclo de divisão, seu ciclo de replicação. Então, ela está no estado G1, quando ela então está crescendo, e não tem, então, a proliferação, uma duplicação cromossômica, só mesmo o crescimento celular. Então, ela entra numa fase chamada de fase S, que é a fase de síntese, a fase de síntese do DNA. Então, ela está aumentando o seu DNA, está duplicando seus cromossomos, para então permitir uma divisão em etapas subsequentes. E aí, acabou essa fase de duplicação cromossômica, de síntese do DNA, ela vai passar então por uma fase que é chamada de G2, que ela está então preparando sua maquinaria para entrar no processo de divisão celular propriamente dita, e que está aqui mostrando na mitose, né, com todas as suas fases. Bom, depois que as células se dividem, o fluido então se separa, e as células então se separam uma em duas, elas podem então ou entrar numa fase chamada G0, que é uma fase quiescente, que ela não está no ciclo celular de divisão, mas que ela está, então, ela tem função celular, então é uma célula ativa, mas que não está no ciclo celular. Em algum momento, essas células aqui podem ter uma injúria celular, uma injúria tecidual, alguma coisa que vai recrutar, então, a mudança, então, vai recrutar que essas células saiam, então, da fase de G0 para a fase de replicação propriamente dita, no caso G1. Interessante, gente, que grande parte das nossas medicações, principalmente as nossas drogas citotóxicas, elas agem exatamente nesse ciclo celular. Então, nós temos várias drogas aí que provocaram grandes revoluções na oncologia, que vão, então, agir nessas fases específicas do ciclo. Tem, por exemplo, o paclitaxel, que é o inibidor do fuso mitótico. Então, a célula, naquela fase da divisão celular, da mitose, que ela está, então, separando o seu fuso mitótico, o paclitaxel vai atuar aqui, não vai deixar essa divisão acontecer. E vários outros exemplos aí para a gente. Só para vocês verem como é importante estudar esse ciclo celular. E o ciclo celular é muito complexo, existem vários mecanismos, vários pontos em que são necessárias regulagens, checagem, então, para você não ter nenhum erro de reparo, nenhum erro de replicação celular. Então, aqui está sinalizando vários pontos. Um deles é na fase G1, que então, o que seria isso? Seria um reparo no sentido assim, a célula aumentou o volume, mas o meio é apropriado, esse aumento do volume está sendo apropriado, se for sim, a célula então vai entrar no próximo passo, que é da síntese de DNA. Mas se for não, ela então vai ativar os mecanismos de apoptose, de reparo celular. Então, toda essa fase, se o nosso DNA não puder ser reparado, ele então vai entrar em apoptose. Só que a célula tumoral, ela perde esse mecanismo. Então, mesmo estando identificado aqui erros nesses pontos de checagem, a célula vai seguir esse processo de divisão. Outro próximo ponto de checagem é lá na G2. Então, o que vai perguntar aqui, que é que eu fosse a célula perguntando, opa, o meu DNA está replicado corretamente? Existe o volume aumentar, o volume da célula suficiente para divisão, o meio apropriado? E se sim, ela vai entrar então no processo de mitose. No meio da mitose também existe, né, o outro ponto de checagem, que é quando a placa, o fuso mitótico estão sendo formadas, né, o placa equatorial. Então, os cromossomos são dispostos em paralelo, e o que esse mecanismo de checagem vai entender? Se está tendo algum erro nessa emparelhamento dos cromossomos.
senão nós vamos conseguir nesse processo. E aqui está explicando para a gente, então, esse mesmo processo que eu falei com vocês. Interessante, então, notar que, caso esses mecanismos, esses reparos, identifiquem algum erro em algum desses pontos de checagem, a célula normal entraria em apoptose, mas a célula tumoral continua esse processo de divisão celular. Bom, muitos erros que a gente tem, né, muitas dessas interações de carcinógenos com o DNA, de mutações, né, do DNA, são mutações que vão ocorrer em genes expressivos, chamados de oncogenes e supressores tumorais. Esses genes têm um fundamento, têm um papel muito fundamental na divisão celular. Os oncogenes, quando eles são ativados, eles vão levar um ganho de função. Então, eles vão surgir então, a partir de proto-oncogenes. Proto-oncogenes são genes importantes para regular essa divisão celular, mas que, quando mutados, eles vão ganhar, esse gene vai ganhar a função e vai, então, acelerar esse processo de divisão celular. Então, os oncogenes é como se fosse um pezinho no acelerador. Outro grupo de genes que é importante são os genes supressores de tumor. Esses supressores de tumores vão produzir proteínas que vão frear a célula, que vão regular negativamente o ciclo celular, no sentido de parar um pouco essa divisão desenfreada. E quando tem uma mutação no gene supressor tumoral, em geral, é uma mutação que vai levar a uma perda de função das proteínas. Então, nós vamos perder, então, nós vamos perder essa função de freio aí, esse processo de replicação celular. Aqui, olha, um exemplo importante, então, o gene de supressor tumoral é extremamente importante nas nossas células sadias, no funcionamento normal das nossas células. Então, ele produz proteínas que vão, então, participar, então, da modulação e da regulação desse processo de divisão celular. Só que quando esse gene, então, ocorrem mutações desses genes supressores tumorais, vai produzir, então, uma proteína defeituosa, e essa proteína ela vai perder essa capacidade de regular, de controlar esse ciclo celular. Da mesma forma, um análogo é com né, então, um exemplo importante aí do gene supressor tumoral é o gene P53. O gene P53, ele vai participar, então, de importantes etapas aí da regulação de importantes funções celulares. A apoptose, a senescência, o reparo do DNA, a homeostase, né, metabólica. Só que quando acontecem mutações, existem vários fatores aqui, ó, hipóxia, estresse oxidativo, a erosão telomérica, são eventos que vão surgir, que vão provocar, então, mutações nesses genes supressores tumorais. Então, a proteína defeituosa não vai conseguir, então, regular esses eventos celulares importantes. Bom, então, a gente faz, né, uma explicação aqui da regulação, né, o ciclo celular de uma forma muito simples, mas é importante entender que todo esse processo é regulado por proteínas importantes. E eu tenho uma proteína chamada ciclina, que é extremamente importante para regular o ciclo celular. Daí que vem o nome ciclina. Essa proteína, ela pode ativar outro grupo de proteínas chamado CDK, que é a quinase dependente de ciclinas. E, se acontecem mutações nessas quinases, elas vão ter um ganho de função e vão, então, promover uma divisão celular exacerbada, um ciclo celular muito mais rápido, muito mais desenfreado aí do que o normal. A gente dá esse exemplo aqui, né, mostra para a gente que as ciclinas estão aqui presentes, mas isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Por trás disso, existe uma cascata de regulação, de sinalização de celular muito marcante, muito intrínseca, que precisa de funcionar de forma muito adequada para que tudo dê certo. Bom, então, em linhas gerais, nossos proto-oncogenes são genes importantes, vão participar do crescimento tumoral, assim como os genes supressores tumorais, que vão impedir o crescimento celular desenfreado. Quando acontecem mutações nesses proto-oncogenes, os proto-oncogenes se transformam em oncogenes, que vão provocar um sinal constante aí para que a célula se desenvolva formando câncer. E os genes supressores tumorais, à medida que eles vão ocorrer as mutações, eles vão produzir proteínas ineficientes, que vão ocorrer, então, uma perda de função, que vai, então, perder o mecanismo de freio aí do reparo, da divisão celular. O exemplo prático disso, de uma série de eventos que vão acontecendo, não só, né, dessa replicação desenfreada, é na patogênese do câncer coloretal. A via mais provável de desenvolvimento do câncer coloretal é o desenvolvimento do eixo adenoma-adenocarcinoma. Então, o que acontece? Por isso que é importante a gente fazer, então, o rastreamento, identificar lesões polipoides, para a gente ressecar essas células, ressecar esses pólipos e não deixar que esse processo de carcinogênese se perpetue. Então, o que acontece? O epitélio normal vai sofrer, então, as células epiteliais normais vão sofrer, então, mutações que vão levar à perda de importante gene supressor tumoral, que é o APC.
esse gene, então, perdendo a função, vai então, predispor a formação de pequenos pólipos. Esse processo, então, esse é um evento, mas, na verdade, a formação do câncer exige vários eventos celulares juntos. Então, um desses genes de perda de função seria o APC, mas também tem a ativação do gene RAS, que vai acontecer subsequentemente, a perda de função desse supressor tumoral DCC, que vai, então, levar ao aumento, então, do adenoma e acúmulo de displasias de grau acentuado dentro desses adenomas. Outras perdas vão acontecer, outros eventos celulares vão acontecer, até então que a célula vai adquirir então, a capacidade de se malignizar, de invadir os tecidos subsequentes, adjacentes e à distância. Então, você vê, uma célula normal, até formar o câncer, vai acontecer, então, vários eventos importantes. Então, todos os eventos aqui são importantes para a formação do fenótipo de uma célula maligna. Então, uma célula maligna tem capacidade de autossuficiência, de transcrição, e sensibilidades a inibidores de crescimento, elas vão evadir a apoptose, então elas vão seguir o ciclo celular sem formar apoptose, mesmo diante de um erro de reparo celular, do erro de replicação, né, do DNA. Essas são células que têm uma imortalidade, elas têm uma longevidade muito maior do que uma célula sadia, tem um processo de angiogênese sustentado e uma capacidade de invasão. Então, todos esses são os eventos, então, que vão ser importantes para o fenótipo de uma célula maligna. Então, muitas vezes uma célula tem a mutação genética que predispõe ao câncer, mas ela não formou câncer. Por quê? Porque, então, não depende de uma mutação única, depende de uma série de eventos celulares, principalmente da interação dessas mutações com o ambiente tumoral, o genoma do hospedeiro com as interações do ambiente. Então, isso então é importante para a gente formar formar o tumor. E é importante que nem só as alterações genéticas não são só genéticas em si, de mutações, alterações de sequência do DNA. Muitas vezes são eventos epigenéticos. Mutações de outros genes vão formar produtos celulares que vão acabar indo lá no gene e alterando a função dele. Um exemplo disso é a metilação. Então, existe um evento epigenético, que a gente chama de metilação, que o gene está com a sua sequência intacta, mas eventos externos aconteceram que foram lá e adicionaram radical metil àquela região do DNA e aquilo silenciou o gene. É um exemplo do que acontece. Então, não só alteração genética da sequência do DNA, mas alteração epigenética também tem que ocorrer para que essas células se desenvolvam para o câncer. Então, a célula maligna é uma célula que tem propriedades extremamente complexas, extremamente diversas. Então, citei aqui da questão da angiogênese, da invasão e metástase, a capacidade de imortalidade replicativa, de evasão do sistema imune, que é muito importante, nós vamos falar dele já já. A gente tem cada vez mais reconhecido como isso é importante e até sido alvo também de desenvolvimento de estratégias terapêuticas que são bem revolucionárias aí na oncologia. Bom, o interessante notar que nós estamos lidando com proteína, então o gene vai se transcrever em proteínas, as proteínas que vão regular a função celular, as proteínas que vão levar à produção de fatores de transcrição, vão levar à produção de fatores angiogênicos, vão levar à regulação da apoptose, então toda a forma com que a nossa célula funciona, ela funciona a partir da comunicação, então, de sinais, né, da membrana até o núcleo. Então, o sinal precisa chegar aqui no núcleo para ativar fatores de transcrição, para ativar eventos celulares importantes para a formação da célula cancerosa. Então, existem várias vias de sinalização importantes aí reconhecidas no nosso meio. São vias que vão, então, às vezes se intercomunicar, então elas não vão ter só mutação nessa questão aqui de uma via específica, do RAS, por exemplo, da PI3K, elas podem se comunicar uma com a outra. Então, cada proteína dessa pode haver, em cada proteína dessa, que é regulada por um gene diferente, pode haver falhas no DNA entre essas células aqui. Pode, por exemplo, a mutação do RAS levar a uma produção de uma proteína com ganho de função, que ela vai ativar essa cascata de sinalização, independente da ativação do que está por trás, do que está antes dela. Então, daqui para cá, ela consegue ativar sozinha, independente do estímulo. Então, por isso que a gente fala que, muitas vezes, a célula tumoral ela é insensível aos fatores de transcrição, por exemplo, né? E ela não responde aos inibidores de crescimento também. Bom, enfim, então, a gente falou muito de angiogênese, né? Então, à medida que o tumor vai crescendo, as células tumorais vão se desenvolvendo, elas precisam de crescer e formar nódulos. Esses nódulos precisam ser irrigados por suprimento sanguíneo adequado, para chegar nutriente, para chegar O2,
E dessa forma, só vai chegar se a gente tem vasos sanguíneos desenvolvendo. Então, a angiogênese, a neovascularização, é um marcador importantíssimo nessa via de carcinogênese, por isso que a gente fala tanto da angiogênese aí. Bom, existem, falei, né, desse mecanismo celular aqui, né, da ativação do EGFR, ele vai ativar, então, fatores de transcrição que vão chegar lá no núcleo e vão promover a produção de substâncias importantes para funções celulares aí da carcinogênese. Então, muitas vezes, eu posso não precisar de ter uma ativação sequencial dessa via. Eu posso ter uma inibição do gene que produz essa proteína, por exemplo, produzir uma proteína defeituosa, uma proteína que vai ativar essa cascata de sinalização independente do estímulo que ela recebeu. Bom, então, a gente viu, então, que, vamos dar um exemplo da proliferação celular, né? A gente viu que quem decide se uma célula vai entrar em proliferação ou se vai entrar em morte celular. A gente viu o importante papel dos oncogenes e dos supressores tumorais. Também vimos também alterações que a célula sofre que vão levar a uma instabilidade genética. Por exemplo, o estresse oxidativo. Mas também, um outro fator, um evento importante, é o microambiente tumoral. O microambiente tumoral também ele vai determinar muito a função celular. E isso tem sido cada vez mais estudado atualmente. Né? Então, a gente vê que muitas vezes as células, né, as suas capacidades da própria célula, é importante para formar o câncer, mas a manutenção do câncer e a progressão do câncer, muitas vezes, vão ser a partir de eventos, de sinais do próprio meio extracelular, do próprio ambiente tumoral. Isso, então, tem sido muito estudado atualmente. Nosso câncer, o câncer, ele não é uma célula tumoral apenas, mas ele é entendido hoje em dia como um ecossistema complexo, em que vai ser, então, produto de interação das células tumorais, de células imunes, de vasos sanguíneos, de fibroblastos, de matriz celular, tudo isso vai se interagir nesse complexo sistema de regulação para, então, formar o tumor. Então, olha que interessante, então, o tumor é uma célula estranha para o nosso organismo. Então, como que ele consegue, como que o sistema imunológico não vai lá e não vai destruir, impedir que o câncer desenvolva, né? Vai reconhecer a célula como uma célula defeituosa, uma célula não self, e vai deixar ele desenvolver. É porque o câncer tem essa importante capacidade de evadir o sistema imune. E hoje em dia, nós estamos na era da imunoterapia, a gente tem importantes, já foi identificado importantes proteínas, cofatores, correceptores imunológicos que vão ser responsáveis por inibir essa ativação imune aí do hospedeiro contra a célula tumoral, que é uma célula estranha. Então, olha para você ver, para nós, uma célula, para um antígeno ser um antígeno, né, uma célula que é estranha, os seus antígenos vão ser apresentados para a célula dendrítica, e a célula dendrítica, então, vai ativar o nosso células T para atacar o nosso sistema, para atacar aquela célula defeituosa. A gente vê que à medida que, então, vai ser apresentada essa célula para o receptor, existem correceptores que vão ser expressos nas células tumorais, nas células dendríticas, que vão inibir, então, essa ativação do sistema imunológico. Então, esses correceptores, como, por exemplo, o PDL1, que são expressos, então, o PDL, né, que é o correceptor expresso nas células T, as células dendríticas e as células tumorais vão inibir, vão interagir, vão produzir um ligante que vai inibir essa proteína PDL1, que vai estimular, desculpa, essa proteína PDL1. E a estimulação dessa proteína PDL1 vai levar um efeito negativo, vai inibir o reconhecimento, a resposta efetora do linfócito T. Então, isso é o que a gente chama da nossa era da imunoterapia, baseada, então, a gente inibir essa interação, fazendo com que o nosso sistema imunológico seja ativo e não inibido. Então, a gente fez esses últimos minutos aí que eu falei, desse importante mecanismo aí de carcinogênese, né, que nós introduzimos esse assunto, a gente pode entender que muitas vezes nosso erro é pensar que a biologia celular, a biologia do câncer é um evento linear, né? A gente tem um eixo aqui, uma via aqui, eu vou inibir, eu vou pensar num caminho só, né? E aqui eu dei o exemplo aqui do nosso pensamento com o metrô de Belo Horizonte. O metrô de Belo Horizonte é uma linha só, para quem conhece aí, né? É uma linha só. Então, se a gente quiser bloquear, né, impedir que o metrô funcione, a gente vai e bloqueia, tira, então, uma linha dessa aqui, né? Tira, então, um trilho aqui desse caminho aqui da linha, que vai impedir o funcionamento todo da célula, do metrô. Então, nós temos que pensar
nossa carcinogênese, a biologia tumoral, é como se fosse um metrô de Tóquio. São várias estações, várias linhas interagindo e cruzando uma na outra. Então, não é só um mecanismo, é um conjunto de mecanismos que vão se perpetuar, que vão se interagir, então, levando à formação aí do câncer. Tá certo? Espero que tenha esclarecido um pouquinho para vocês aí esse importante tema e que vocês agora possam avançar para outras partes aí do curso com mais fundamento aí para a gente entender outros mecanismos, tá bom? Um abraço para vocês e obrigado aí pela atenção.